14, Arba Esdre, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Todos encontraram o texto? Josué, capítulo 14, ou capítulo 24, Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Glória a Deus. Josué 24, versículo 14 a seguir. Amém? Acompanhe a leitura. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora, lançai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da terra da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou de todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Abra o entendimento de cada um pelo Teu Espírito. Abençoa, meu Senhor, nos trazendo entendimento da Tua palavra. Abençoa de uma forma especial, Pai. No nome de Yeshua, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. Nós Te glorificamos, nós Te agradecemos. Fala conosco, Senhor. Podeis sentar com a sua Bíblia aberta nesse texto, para que você possa acompanhar. O tema da mensagem é servindo ao Senhor. Repita comigo, servindo ao Senhor. Então o tema é servir ao Senhor, ou servindo ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Como eu posso servir ao Senhor? Nós fazemos uma confusão, né? O que é servir, o que é adorar, o que é louvar, o que é servir, o que é glorificar a Deus. Na verdade, nós fazemos uma confusão acerca do que é adoração, do que é louvor. No nosso conceito, a adoração é o momento em que nos reunimos no culto e nos rendemos cantando louvores e bendizendo ao Senhor. Não é isso? Então, no nosso conceito, no português, adoração é o momento em que nós nos reunimos, adoramos a Deus, louvamos ao seu nome. Não é isso? O que nós entendemos? Quantos estão comigo aí? Diga amém. De onde veio esse conceito? Porque no hebraico bíblico, adorar é um conceito totalmente diferente desse. Totalmente diferente. Eu vou ler o texto em hebraico, acompanhe comigo. O texto que nós acabamos de ler, eu vou ler em hebraico. Preste atenção. Agora, pois, temei ao Senhor e adorai-o com sinceridade e com verdade. Lançai fora os deuses os quais adoraram vossos pais, da além do rio do Egito, e adore ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos
adorar ao Senhor, escolhei hoje a quem adorareis, se aos deuses a quem adoraram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para adorarmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos fez subir, e nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da adoração, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou de todo o caminho que andamos, e entre todos os povos por meio dos quais passamos. Você percebe que no hebraico bíblico, a palavra adorar é servir. Não é aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. A palavra hebraica para adoração é avodar. Avodar significa servir, serviço, trabalho. Não tem nada a ver com cantar, com ajoelhar, com louvar a Deus. Louvar a Deus é outra coisa. Adorar a Deus é servir, é serviço, é trabalho ao Senhor. Então perceba que quando nós lemos em hebraico, nós temos uma compreensão. Amém? Quando nós lemos no português, que tem uma raiz no grego, nós temos outra dimensão. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia, ela foi escrita no original no hebraico. Então, a importância maior deve ser dada ao hebraico e não ao grego. Você está comigo? Diga amém. Então, adorar é servir. No conceito bíblico original, é servir. Adoração é o serviço colocado em prática no conceito hebraico. Então, a adoração é o serviço colocado em prática. Não tem a ver com louvor, não tem a ver com se ajoelhar, mas sim com o servir ao Eterno. E como servir ao Eterno? Diga comigo: sempre. A minha vida deve adorar ao Eterno, servir ao Eterno. Aonde que a minha vida deve servir ao Eterno? Na igreja? Não somente na igreja, mas aonde eu estiver, a minha vida deve adorar ao Eterno. Eu quero que você entenda uma coisa: o serviço colocado em prática em nossa vida, dentro e fora da igreja, isso é adoração ao Eterno. Deve ser adoração ao Eterno. É ou deve ser adoração ao Eterno? Na mentalidade do tempo antigo, não existia separação entre o trabalho secular e o trabalho para Deus. Escute isso aqui. Na mentalidade judaica, o que se faz no Shabat, no sábado, o mesmo deve ser feito na vida cotidiana. O que eles fazem no Shabat, no sábado? Eles leem a Torá, eles fazem celebrações ao Eterno no dia do Shabat. E isso para o judeu não é diferente no seu trabalho secular. Em ambos, eles têm o comprometimento de estar servindo, adorando ao Eterno. Descobriu por que Deus abençoou os judeus? Você conhece algum judeu pobre? Alguém conhece algum judeu pobre? Não tem? Porque a vida, no conceito hebraico, adora ao Senhor, na igreja ou lá fora. Você deve ser um adorador ao Eterno em todo lugar onde você estiver. Deus abençoará a sua vida, você será próspero. Quantos estão comigo? Diga amém, hein? É tão importante esta palavra. Para Deus, no contexto bíblico, ou no conceito bíblico, o que você faz de segunda a sexta-feira
na sua rotina, é tão adoração como aquilo que você faz no domingo à noite, no momento do culto ao Senhor. Para Deus não tem diferença. Escute uma coisa, para Deus não há essa divisão. Num contexto ou num conceito hebraico, não existe essa divisão que a gente faz. O camarada na igreja, ele é uma coisa, e lá fora ele é outra coisa, totalmente diferente. Ei, escute aqui, as Sagradas Escrituras nos está intimando a mim e a você a vivermos uma constante adoração, servindo ao Eterno. Adorar é servir ao Eterno. O tempo todo minha vida precisa servir ao Eterno. Então, quando eu sirvo ao Eterno, estando na igreja ou fora da igreja, eu estou adorando ao Eterno, rendendo honras e glórias a Ele. Glória a Deus. Deus busca os verdadeiros servos, entre aspas, adoradores, que o adoram, que o servem em espírito e em verdade. No contexto original é com toda a sua força, com todo o seu ser. Aí no português fala espírito e em verdade. No hebraico diz com todo o seu ser, com toda a sua força. E o Senhor busca os seus servos. No português, os adoradores. E as pessoas imaginam de outro jeito. As pessoas querem viver essa dimensão no momento do culto. O camarada fecha os olhos e fala, eu estou adorando. Não, peraí, preste atenção. As Sagradas Escrituras nos ensinam que o Senhor busca, procura os seus servos, aqueles que os servem em espírito e em verdade. Isso é no português. No hebraico é em sinceridade. O Senhor procura aqueles que servem a Ele em sinceridade, em verdade. A palavra hebraica para adoração é avodá, que é a raiz da palavra eved. Eved quer dizer servo. Avodá quer dizer serviço, trabalho, que foi traduzido como adoração. E de onde que veio esse termo adoração? No conceito que nós vivemos aí, estamos acostumados, um termo grego, ou de origem grega, que provocou essa mudança do hebraico. O termo grego é proskuneu, que significa beijar a face ou ajoelhar-se perante ele. Deu aos tradutores do português, usaram a palavra adoração ao invés de servir ou serviço. O outro termo grego também usado é a palavra latreia, que significa serviço, trabalho. O problema é que no grego, tanto proskuneu ou latreia significam adoração no grego. Mas no hebraico não. No hebraico, adoração é servir. Louvar, a palavra hebraica é aleluia, aleluia. Louvai ao Eterno, engrandecei ao Eterno. Isso é louvar. Adorar no hebraico é totalmente diferente. É você servir a Deus. E a maioria das pessoas, elas acham que tem a obrigação de servir a Deus quando estão na igreja. Quando estão dentro da igreja, aí estão servindo a Deus. Não é assim que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Eu estando aqui na igreja ou fora da igreja, eu tenho a obrigação como servo, eved, como servo, avodar, adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Nós nos acostumamos com o termo adoração no sentido grego e desprezamos o sentido original. E eu vou mostrar para você o quanto nós estamos errando com isso. Mas olha aqui para mim, o judeu não muda, porque para eles é muito mais importante o original do que os tradutores. Porque quando você aprende no hebraico original, você não separa aquilo que é material com aquilo que é espiritual. Se o cara está na igreja, ele é uma coisa, ele está servindo a Deus. Se ele está lá fora, ele não tem obrigação de ser um servo. Mas a Bíblia nos ensina a ser servo aonde você estiver. Você deve ser um representante de Deus e deve adorar ao Senhor aonde você estiver.
O momento que nós nos unimos no culto e nos prostramos perante o Senhor em um tempo de louvor ao Senhor, existe um serviço também? Existe, mas é um momento de louvor, um momento de aleluia, um momento de louvor. Aí sim é um momento de aleluia, um momento de louvar e bendizer ao Eterno. A adoração é a sua vida o tempo todo. Adorando aqui e adorando lá fora, o tempo todo a sua vida deve adorar ao Senhor. Aleluia, louvor. Louvar significa enaltecer alguém, declarar digno de aprovação ou aplauso, engrandecimento, elogios a alguém, gostar de forma exagerada, aproximar-se, reverenciar, demonstrar excesso de admiração, se apaixonar, venerar, prestar culto. Isso significa aleluia, louvor. Adoração é servir. Amém? O fruto de uma mentalidade grega que faz separação daquilo que é espiritual e o que não é espiritual, sendo que em todo tempo servimos ao Eterno num sentido bíblico hebraico. O texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, diz assim, acompanha a leitura, na versão de Almeida corrigida. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, e mudou as suas roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e partiu o pão, e lhe puseram o pão e ele comeu. O que é que o texto diz no português? Que Davi vestiu, trocou a sua roupa. Lembra quando o menino morreu, o filho de Batseba, que ele ficou os 10 dias sem comer? Aí Davi vai lá e troca a sua roupa, toma um banho e vai até a casa do Senhor, e diz o tradutor do português, e adorou ao Senhor. O que é que vocês imaginam que Davi fez no português? Ele adorou ao Senhor. O texto hebraico está aqui, o texto hebraico é Stahaver. Stahaver significa se prostrar, se render, apenas isso. Davi vai ao templo e se prostra, se rende, se entrega. Ali é um momento de entrega total, de reconhecimento. Quem é Deus e quem era ele? Porque Davi estava pedindo algo que para ele era impossível, somente Deus que poderia lhe dar vitória. E o que é que Davi faz? Depois que o menino morre, Davi diz, olha, eu não sou Deus. Então ele vai, reconhece, vai à casa do Senhor e se prostra, Stahaver no hebraico, se prostra ao Senhor, se rende, dizendo, eu sou o rei, mas o Senhor é o rei dos reis. Você entendeu? Glorifique ao Senhor. Eu sou o rei Davi, mas o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Foi isso que Davi fez. Não tem aleluia no texto hebraico, tem Stahaver. Davi, ele se prostra, é alguém que se rende, é uma rendição. Então nós confundimos rendição com adoração e com louvor. Presta atenção, que se nós não tomarmos o cuidado de entender, compreender as Sagradas Escrituras, você faz uma confusão do que é se prostrar, do que é se render, do que é adorar, do que é louvar a Deus. E adorar ao Senhor é a minha vida cotidiana, na pia, lavando louça, no trabalho, na labuta do trabalho, todo tipo de trabalho na minha vida cotidiana é adoração ao Eterno, ou deve ser adoração ao Eterno. Agora presta atenção, se você é um camarada enrolado, que não cumpre a palavra, você está adorando ao Senhor? Não. Você vai arrumar problema, vai arrumar confusão, vai escandalizar ao Eterno. Mas a sua obrigação era o quê? Adorar ao Eterno, no seu trabalho, com a sua vida, com aquilo que você faz. É isso que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus não nos instrui a se aposentar. Aposentadoria é coisa que as pessoas inventaram. Deus nos criou para que possamos servir
todo tempo adorar, todo tempo adorar é servir. Coloca na sua mente que você deve servir ao Eterno a todo tempo. Aí quando você chegar na sua empresa, você vai ser o melhor funcionário. Por que você é o melhor funcionário? Porque a sua vida é uma adoração ao Eterno. Quando você for um empresário, você vai ser o melhor empresário. Por que você será o melhor empresário? Porque a sua vida é uma adoração, é uma servidão ao Eterno o tempo todo. Então veja como muda o nosso conceito da adoração. Aí as pessoas não conseguem entender. Um camarada diz que é crente, mas ele mente, enrola os outros, trapaceiro. Não, a Bíblia diz que a minha vida deve adorar ao Eterno. E olhe para mim aqui, os olhos do Senhor contemplam o tempo todo a cada um de nós. E Ele busca os verdadeiros adoradores, servos. E aqueles que o adoram servem em verdade, em sinceridade. Glórias ao nome bendito do Senhor que vive e reina para todos sempre. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. O serviço para Deus tem a ver com um propósito. Diga comigo propósito. O que é propósito? Alguém sabe o que é propósito? Propósito é convergência. Não se preocupe que eu vou traduzir para você. Servir a Deus, o serviço a Deus deve ser com um propósito. Deve ter uma convergência. Convergência com o quê? Com o que diz a palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Convergência é a condição do que caminha para o mesmo ponto ou propósito. Tender para um ponto em comum. A matemática é as características das retas que buscam o mesmo ponto. Então, convergência é a condição do que caminha para o mesmo ponto. Qual é o ponto que nós estamos falando? O que a palavra de Deus ensina. O que a palavra de Deus ensina? Que nós devemos adorar ao Eterno com a nossa vida, o tempo todo. Não é só na igreja, é o tempo todo. Temos o dever e a responsabilidade de adorar a Deus. Você vai encontrar a convergência, o propósito da sua vida, quando você entender o que é isso. Quando você entender o que é adoração, você vai encontrar a convergência do que Deus preparou para você, do plano de Deus para a sua vida. E sabe por que a maioria das pessoas estão perdidas e não sabe por onde começar? Meu Deus, eu não sei nem quem eu sou, por onde eu começar? Eu quero que você abra o seu coração nesta noite e aprenda comigo em nome de Jesus. Existe um propósito na sua existência. Preste atenção aqui. As pesquisas indicam que 80% das pessoas não gostam do que estão fazendo e por isso fazem de qualquer forma. E elas não se sentem realizadas por aquilo que elas estão fazendo. 80% das pessoas, olha como esse número é assustador no Brasil. Eu tenho certeza que em Israel não é assim. Olha para mim aqui. Cultural. O que você é ensinado? Você representa, você reflete aquilo que você é ensinado. 80% no Brasil das pessoas, elas não se sentem realizadas naquilo que elas estão fazendo, trabalhando, adorando. Elas não se sentem realizadas. E por elas não se sentir realizadas, o que é que elas fazem? De qualquer maneira. Adoram de qualquer maneira. Estão fazendo de qualquer maneira. Olhe para mim, você acha que Deus se agrada com isso?
Deus não se agrada com isso. É por isso que nós precisamos encontrar a convergência. Deus escolheu a mim e a você, e Deus nos deu talentos. Você sabe fazer algo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Deus nos escolheu e nos capacitou. Você precisa encontrar essa convergência, esse propósito. Porque quando eu encontro o propósito, essa convergência, eu vou caminho a encontrar aquilo que Deus estabeleceu para mim. E quando você encontra, aí sabe o que acontece? Glória a Deus. Existe um propósito na existência de cada um, de cada ser humano. E para isso Deus deu dons a cada um de nós para ser usado num contexto secular e num contexto espiritual. Eu vou repetir isso para você. Existe um propósito na existência de cada um de nós. E cada um de nós fomos chamados por Deus. Deus nos concedeu dons e talentos. E ainda mais, Deus exige que aquilo que Ele deu para você e para mim seja utilizado num contexto secular e num contexto espiritual na mesma ênfase. Diga comigo, na mesma ênfase. Porque a Bíblia não faz separação na minha vida secular e no meu trabalho na igreja. A Bíblia quer que eu seja, a Bíblia me ensina, te ensina, nos ensina que na mesma ênfase, na mesma intensidade eu tenho que adorar ao Eterno. Como você se esforça lá no seu trabalho, acorda cedo, pode estar chovendo, frio, calor, caindo pedra, pode acontecer qualquer coisa, você está lá, você está adorando ao Eterno. Porque você é servo, Eved, servo. Então o Eved, o servo, Eved et Adonai, servo do Eterno. Eved et Adonai, servo do Eterno. Você é convocado por Deus a adorar a Ele. Adorar a Ele com a sua vida, com seus talentos. A pergunta é: nós estamos adorando? A pergunta é: você está adorando? Ou você divide? Hoje é domingo, eu vou para o culto, sou crente. De segunda a sexta-feira ou sábado você não é crente. Você é o cabeleireiro. É isso? Você é a cozinheira. Você é o empresário, a vendedora. É isso? Deus não vê assim. Deus deu talento para mim e para você. E sabe o que é que você tem que fazer? Eu e você. Se Deus te deu o talento de ser uma psicóloga, você vai ser a melhor psicóloga. Com sinceridade. E sabe o que é que Deus vai fazer? Te honrar, porque você adora Ele. Nós dividimos porque não entendemos ou porque fomos ensinados dentro de um contexto vindo, extraído do grego, tirando a essência. Você percebe que tira a essência? Aí vamos adorar. Todo mundo acha que adorar é no culto. Ei, não. Adorar é onde você estiver. Você adora ao Eterno, porque adorar é servir ao Eterno. Então você é músico, você tem que servir ao Eterno. Você é um contador, você tem que adorar ao Eterno. Você é um advogado, você tem que adorar ao Eterno com a sua profissão e fazer dela de uma forma tão incrível que te deu sustento, que você seja sustentado e Deus estará com a mão estendida, enviando a provisão, abençoando a sua vida, se você servi-lo, adorá-lo em sinceridade de todo o seu coração. O Senhor procura, João 4, os verdadeiros servos, que o serve em toda a sua essência. É assim que o hebraico bíblico diz, queridos. E nós ficamos lá, porque Deus os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que português mais frajuto.
O Senhor procura servos que o adorem e sejam verdadeiros adoradores, servos, verdadeiros servos que o sirva com toda a sua essência. Os judeus são ensinados assim, por isso eles prosperam. Porque se o cara é um porteiro, ele é o melhor porteiro, porque ele adora a Deus lá na portaria. Se o cara é um vendedor, ele é o melhor vendedor, porque ele adora a Deus como vendedor. Se o cara é um psicólogo, um psiquiatra, um doutor, um médico, ele adora a Deus com a sua profissão, com a sua vida, e na mesma ênfase ele está no culto, servindo, adorando e exaltando ao Senhor, porque a vida dele é uma adoração. A minha vida é uma adoração, a sua vida é uma adoração. Pelo amor de Deus, quando você entende o conceito do que é adoração, você sai dessa dimensão de achar que adorar é você vir ao culto, se prostrar, né? Estarraver é uma coisa, avodar é outra coisa totalmente diferente. Então não confunda estarraver, se render, se prostrar, com avodar, servir, adorar, servir, trabalho, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre, aleluia, rende louvores ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. 80% das pessoas, o cara troca de serviço todo dia, ele não sabe o que ele é, ele está perdido. Perceba que se há esse conceito, como que Deus vai abençoar você? 80% das pessoas estão inconformadas no trabalho que elas estão fazendo. O que eu faço com muito carinho. Muito carinho. E quando eu erro um pouquinho, eu fico frustrado. E quando vem algo mais complicado, Deus me ajude, me instrua, me direciona. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa mesma ênfase aqui na igreja é a mesma ênfase lá no trabalho. Aí, meu irmão, se você tem essa mentalidade, se alguém te der um troco passando R$1, você vai devolver R$1 para ele, porque você é um servo, Eved et Adonai, um servo do Eterno. Então você vai provar que você é um Eved et Adonai, um servo do Eterno, com a sua vida, aleluia. Tem pessoas que estão à espreita, esperando uma moedinha sobrar no console do carro que foi lavar no lava rápido, e ele pega a moedinha e leva para casa, e Deus está vendo tudo. E como sermos adorador, se eu não consigo ver uma moedinha de R$1 no console do carro que o cliente deixou para lavar? Como ser um adorador se eu não consigo resistir a um celular que a minha cliente esqueceu lá na bancada e foi embora? Eu só sou um Eved et Adonai se eu devolver o celular para ela, ligar para ela e devolver o celular para ela, porque não é meu. Porque a minha vida serve ao Senhor. É por isso que a maioria das pessoas fazem de qualquer jeito. Trata a casa de Deus e a casa dele da mesma maneira. Não tem, a gente não separa isso? Casa de ferreiro? Casa de ferreiro? A Bíblia não ensina isso não, querido. Se vire. A bagagem é sua. A responsabilidade é sua. Você tem que ser servo, Eved et Adonai, servo do Eterno, em sinceridade, em verdade. Você precisa buscar encontrar essa convergência. Quando você trabalha e você ganha o dinheiro, é resultado do serviço que você prestou para alguém, para resolver o problema de alguém, sim ou não? No reino de Deus nós trabalhamos com aquilo que Deus nos capacitou a fazer para resolver os problemas das pessoas que compõem a igreja.
Seja lavar um banheiro, seja tocar um instrumento, seja pregar a palavra, seja lá o que for, você está servindo as pessoas, você está adorando ao Eterno. Isso é avodá. Perceba que a Bíblia não divide, a Bíblia não separa. Ela conta comigo e com você. Ela conta com cada um de nós o tempo inteiro da nossa existência. Alguém pegou aí? Diga amém. As Sagradas Escrituras nos ensinam o tempo inteiro a adorarmos ao Senhor. Tudo aquilo que tem fôlego, avodá et Adonai. É assim que o Salmo diz. Tudo aquilo que tem fôlego, avodá et Adonai. Louve, adore ao Senhor, sirva ao Senhor. É essa a expressão. Tudo aquilo que tem fôlego, sirva ao Eterno. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o Eterno para sempre, aleluia, glória a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: vós servos obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Agora eu vou ler em hebraico. Vós, éved, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não adorando ao Senhor com aparência, porque Deus sabe de tudo, para agradar aos homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Eterno. E tudo quanto fizerdes, fazei com todo o coração, com toda a sinceridade, como adorando ao Eterno e não aos homens. Perceba que não importa o que você está fazendo e quem você está atendendo ou servindo, você tem que ter servo de Adonai. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Não importa quem é uma pessoa que você está servindo, você é que é o servo e não a pessoa. E a mentalidade judaica é isso. Por que os judeus são prósperos? Eu estava visualizando uma live hoje sobre a guerra, vou abrir aspas. E alguém perguntou assim: e aí Israel deve estar então com a economia devastada, guerreando em 7 frentes de batalha. Acabou a economia de Israel. O locutor disse assim: você que pensa, Israel é tão rico, mas tão rico, que pode durar anos e anos e anos de guerra, que não acaba a riqueza e a fortuna de Israel. Porque Israel é servo do Eterno. Israel é Eved et Adonai, servo de Adonai. Agora, pelo amor de Deus, seja um servo de Adonai, para que você possa prosperar. Seja sincero em tudo aquilo que você fizer. Seja verdadeiro. Não se venda ao sistema. Pegou aí, diga amém. Não se venda jamais ao sistema. O versículo 24 de Colossenses 3, 23 diz assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servi, vocês adoram, aleluia. Então a recompensa, ela vem de quem? Você vai esperar de mim? Você entrega o seu dízimo na igreja e aí você espera eu te recompensar isso? Você está enrolado, meu irmão. Porque o meu dinheiro é para mim e para minha família, não é para você. Você entrega a sua oferta, o seu dízimo na casa de Deus. Quem vai recompensar você é o Eterno, é o Senhor. Segundo a tua adoração. Agora você entendeu, né? Segundo a tua adoração, você vai ser abençoado. Aleluia. Então você quer ser abençoado? Então adore ao Senhor com verdade. Tira
essa ideia de adoração é você louvar a Deus, porque não tem nada a ver com louvar e nem com se ajoelhar. Adorar é servir, é trabalho. O Senhor nos criou para trabalhar e não para se aposentar. Ah, pastor, eu estou tão cansado que não vou nem na igreja. Você não presta para servir. Quando você entender essa convergência, você vai arrumar força, não em você, mas nele, porque é ele que dá força, é ele que dá graça, é ele que fortalece. Levanta a tua mão e receba a força do Senhor, receba, seja fortalecido, porque o Senhor está aqui, falando por sua palavra. Abra sua boca e dê glórias ao nome bendito do Eterno, porque o Senhor está em nosso meio. Então, quando você estiver fraco, clame a Ele, mas seja sincero aonde você estiver. Não fique arrumando problema. Os passos de um homem bom são o quê? São o quê? Vistos por Deus, analisados por Deus, porque este homem está adorando a Deus. Então não tem como Deus não te ver se você adora a Ele o tempo todo. Levante a sua mão e glorifica a Ele. Não tem como você passar batido aos olhos do Eterno, porque Ele está te vendo, porque você adora no trabalho, porque você adora na sua casa, porque você adora na igreja, porque a tua vida é adoração. Aleluia. Se a tua vida é adoração, você será um homem próspero, uma mulher próspera, porque Deus está com a mão sobre a tua vida. A importância de servir. Acabou o tempo. Shemot capítulo 8 versículo 11. Êxodo capítulo 8 versículo 11. Depois disso o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz: assim diz o Eterno, deixa ir o meu povo para que me adore, sirva no deserto. Deixa ir o meu povo para que me adore. Não é cantar, não, serviço, trabalho. Deus não tem nada com preguiçoso. Quem pegou, diga amém. Deus tem um compromisso com quem é trabalhador. Adorador é trabalhador. Preguiçoso, Deus não tem compromisso com você. Vai ter com a formiga, preguiçoso, porque você precisa aprender muita coisa. Porque Deus não tem esse negócio de aposentadoria. Você pode servir a Deus até o último dia da sua vida. Você pode adorar ao Eterno. No leito da enfermidade, você vê, eu fui visitar minha vozinha. E ela está lá, bem fraquinha. Vamos orar, vó? A gente faz um momento de oração e vê a expressão de alguém que adora a Deus no leito. Você está esperando um leito para você adorar a Deus mesmo? Se você demorar muito para entender o que é adorar, se você demorar muito para entender o que é adoração, será necessário, preguei aqui na quarta-feira passada, será necessário, Lamentações de Jeremias, um momento terrível para você separar a sua vida como um altar de adoração ao Eterno, de serviço ao Eterno, de trabalho ao Eterno. Deus chamou você para trabalhar. Olhe para mim aqui. Trabalhar. Não é trabalhar lá na sua empresa, lá no trabalho que você... Não é isso aí não. Trabalho. Na igreja, onde você ganha dinheiro. Deus chamou você para isso. E sabe quem é que te dá saúde para você acordar de manhã e ir para o seu trabalho? Você acha mesmo que é você que é o cara? Você acha mesmo que você acorda de manhã e vai trabalhar porque você tem saúde para dar e vender? Tem gente que está dando e vendendo saúde. Não sei se isso é possível.
Mas tem pessoas que usam essas baboseiras, esses jargões aí que tem nada a ver. O meu avodá é meu. O seu avodá é seu. Eu não posso entregar o meu avodá para você. A minha obrigação diante do Eterno é te explicar que você é servo, que você tem talentos e Deus te escolheu para você trabalhar. Encontre, pelo amor de Deus, esse propósito, encontre essa convergência, para que a mão de Deus possa te fazer prosperar, para que a mão do Senhor possa te exaltar, como Ele exaltou a vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A Bíblia diz que Daniel, Israel, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego, é um nome babilônico que eles receberam quando chegaram lá em Babilônia. Mas o nome deles em hebraico é Misael, Ananias e Azarias. E Daniel é um nome hebraico também. Quando chegou na corte babilônica, olha, vocês vão ter que comer o que o rei come, fazer tudo o que acontece aqui. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, nós somos Eved, servos et Adonai, servos do Eterno, e nós só servimos a Ele. O que aconteceu com eles? O que aconteceu com aqueles 4 jovens? Vocês conhecem a história. Quem é servo de Deus faz a diferença onde estiver, porque colocaram em xeque a integridade de Daniel, mas Daniel não deixou de ser íntegro. Ainda que coloque lá R$100 à sua vista, para provar a sua integridade, não esqueça que você é servo do Eterno. Não esqueça disso. Ainda que alguém queira provar a sua integridade, seja íntegro, seja sincero, porque a mão do Eterno está sobre você. Fique de pé, por favor. Agora nós podemos louvar ao Senhor.